Nós vamos para a leitura do livro do Apocalipse. Se você tiver esse livrinho bonitinho aqui, ó, está na página 91. Apocalipse, o mistério revelado. O mistério que nos foi revelado por Santo Agostinho, por outros escritores sagrados e por inspiração do Espírito Santo. Leitura do Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 a 11. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi que uma estrela caiu do céu na terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. E abriu ela o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Obscureceram-se o sol e o ar com a fumaça do poço. Da fumaça do poço saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado um poder como tem poder os escorpiões da terra. E lhes foi mandado que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, senão somente aos homens que não têm o sinal de Deus nas suas testas. E lhes foi concedido não que os matassem, mas que os atormentassem 5 meses, e o seu tormento é como o tormento do escorpião quando fere ao homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e eles desejarão morrer e a morte fugirá deles. E as figuras dos gafanhotos eram parecidas a cavalos aparelhados para a batalha, e sobre as suas cabeças tinham como coroas semelhantes ao ouro. Seus rostos eram como rostos de homens, e tinham os cabelos como os cabelos das mulheres, e os seus dentes eram como os dentes dos leões. E vestiam couraças como couraças de ferro, e o estrondo das suas asas era como o estrondo de carros de muitos cavalos que correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e havia aguilhões nas suas caudas. O seu poder se estendia a fazerem mal aos homens 5 meses. E tinham sobre si por seu rei um anjo do abismo, chamado em hebreu Abaddon, e em grego Apolion, que segundo o latim quer dizer exterminador. Os homens com a marca da besta. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi que uma estrela caiu do céu na terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Nada acontece no mundo sem a permissão de Deus. E por que ele permite certas coisas que estão acontecendo? No século XIX, Jesus apareceu à venerável irmã Maria de São Pedro. Ele avisou que o comunismo estava tomando a igreja, avisou sobre os pecados da humanidade e disse que dessa vez o homem seria punido pelo próprio homem, quer dizer, pelo comunismo. Deus é o Criador e o Senhor do céu e da terra. A humanidade se afastou de Deus. O Senhor que defendia a humanidade tirou sua destra protetora de sobre nós. A partir daí o mal se espalhou pela terra de maneira avassaladora. E abriu ela o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. Obscureceram-se o sol e o ar com a fumaça do poço. O escurecimento do sol nos lembra dos 3 dias de escuridão. Durante 3 dias não haverá luz nenhuma, as portas do inferno serão abertas, o inferno estará vazio, e os demônios percorrerão toda a terra em busca do ímpio, ou melhor, dos ímpios, para levá-los ao inferno. Os fiéis fecharão as casas e rezarão diante do altar da igreja doméstica durante os 3 dias. As profecias sobre os 3 dias de escuridão, desde o Antigo Testamento até as visões reconhecidas pela igreja, estão no livro 3 dias de escuridão. Da fumaça do poço saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado um poder, como tem poder os escorpiões da terra. E lhes foi mandado que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, senão somente aos homens que não têm o sinal de Deus nas suas testas. A praga afetará aqueles que não têm o sinal de Deus nas testas, mas que aceitaram a marca da besta. Os marcados com o sinal da besta também são adoradores do anticristo e da besta. Não quiseram adorar a Deus e adoraram o filho do demônio e o próprio demônio. Assim o castigo deles é imenso, e nem ao menos serão defendidos pelo inferno, ao contrário, serão punidos no inferno por toda a eternidade. Lhes foi concedido não que os matassem, mas que os atormentassem 5 meses, e o seu tormento é como o tormento do escorpião quando fere ao homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e eles desejarão morrer e a morte fugirá deles. As pragas estarão sobre a terra, punindo a humanidade pelos seus crimes.
Aqueles que têm a marca da besta sofrerão terrivelmente, mas não morrerão. E o sofrimento será tão terrível que vão querer a morte e não a acharão. Eles sofrerão os castigos por terem escolhido a besta e nem o conforto da morte não terão. Nossa Senhora em La Salette confirma a profecia desse tempo, onde os que estão na terra invejarão os mortos. E as figuras dos gafanhotos eram parecidas com cavalos aparelhados para a batalha, e sobre as suas cabeças tinham como coroas semelhantes ao ouro. Seus rostos eram como rostos de homens, e tinham os cabelos como os cabelos das mulheres, e os seus dentes eram como os dentes dos leões. Coroas semelhantes ao ouro. São semelhantes, mas não são de ouro. Não têm a realeza, apenas aparentam ter. Lembram os homens com seus falsos poderes em todos os escalões da sociedade, desde os reis no mundo até aquelas pessoas no trabalho, na vizinhança, na família, que se arrogam um poder que não têm, que agem como se da vida de todos fossem os donos. Chama a atenção terem rostos como de homens e cabelos como de mulheres, num tempo em que a mídia se esforça por fazer homens e mulheres terem uma aparência cada vez mais parecida. E vestiam couraças como couraças de ferro, e o estrondo das suas asas era como o estrondo dos carros de muitos cavalos que correm ao combate. E isso nos dá a ideia do suplício que será viver nesse dia, acossado por número tão imenso de pragas, e nos mostra como precisamos ser fiéis ao Senhor para de tudo isso sermos protegidos. O demônio é assim. Primeiro oferece facilidades, prazeres, felicidade fácil. Depois cobra tudo de volta com juros infinitos que não se podem pagar. O fim é o sofrimento eterno no inferno para aqueles que aceitaram a marca da besta. Os que têm a marca de Deus, por outro lado, sofrerão as perseguições feitas pelos que são da besta, mas ao final terão a recompensa eterna junto a Jesus. Para esses, todos os sofrimentos os purifica, para que possam se aproximar do trono do Cordeiro no último dia, com as vestes alvejadas no sangue do Cordeiro, e estarão com o Senhor para sempre, como nos diz o salmista, junto a ti felicidade sem limites. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e havia aguilhões nas suas caudas. Seu poder se estendia a fazerem mal aos homens 5 meses. O sofrimento será grande, dores enormes num sofrimento intenso que não termina com a morte. Durante 5 meses a praga se espalhará e atingirá todos que aceitaram a marca da besta. Quiseram vida fácil, quiseram um caminho largo, rejeitaram o caminho estreito da salvação. Mais ainda, perseguiram os que não aceitaram a marca da besta, e agora o castigo intenso se abate sobre eles. E tinham sobre si, por seu rei, um anjo do abismo, chamado em hebreu Abaddon, e em grego Apolion, que segundo o latim quer dizer exterminador. Um exterminador que não mata o corpo por 5 meses, mas que extermina as almas, exterminador da salvação dos marcados com o sinal da besta, porque os que tiverem a marca da besta ainda agora não se arrependerão, não clamarão ao céu por misericórdia, ao contrário, culparão Deus por todos os seus sofrimentos, e isso fará com que os sofrimentos aumentem mais ainda, o que vai gerar mais blasfêmias e exterminar de vez qualquer chance de salvação que pudessem ter. O inferno vem atrás dos que são seus. Continuemos sendo fiéis a Deus para a nossa salvação. Não importa o que aconteça, não importam todas as dificuldades, perseguições e provações que passarmos, nunca aceitemos a marca da besta, só a marca de Deus. E cuidado para não ser enganado, né? Para não aparecer a fake marca de Deus aí. Só os anjos do céu que vão trazer. Mas do jeito que as coisas estão, olha, eu vou contar para você, é capaz de eles fazerem isso com a marca da besta só para enganar quem conhece mais a Escritura. O Senhor promete que aqueles que são escolhidos não são enganados, não serão enganados. O Senhor disse que enganaria até os escolhidos, se isso fosse possível. Nós não seremos enganados se continuarmos unidos ao Santo Padre São Bento XVI, que agora está no céu, e fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre será louvado. Gente. Eu digo para você que tem muito padre, entre aspas, aí que posa de entendido, escolhido e estudado, que nunca estudou o livro do Apocalipse aí, à luz da Santa Igreja e do Espírito Santo. Por isso que não entende nada e fala, já aconteceu na época do Nero, é mesmo?
Então tá bom, prova historicamente isso para nós, a gente conversa depois. A questão é sermos fiéis ao Senhor, temos muito cuidado para não sermos enganados. A todo dia pedindo ao Senhor para que não sejamos enganados.